Eu demorei um pouco pra decidir se eu queria falar sobre isso, né, até porque, sendo bem sincero, não era o que eu queria trazer para o canal, mas é um assunto que eu gosto muito, então eu decidi escrever sobre ele, falar algumas coisas, porque eu acho que é muito interessante também de se conhecer, né. Eu sou um grande fanático da história antiga, então vamos lá, eu acho que todo mundo conhece a cena de um bebê em uma manjedoura e pastores ao redor, e três reis magos chegando do Oriente com presentes. Essa imagem ela aparece em presépios, em pinturas antigas e histórias de Natal há séculos, tá ligado? Mas existe um detalhe curioso nessa narrativa, porque quando a gente volta ao texto mais antigo que fala sobre esses visitantes, tem algumas coisas que começam a ficar menos claras, porque a Bíblia nunca diz que eles eram três, né? E também não diz que eram reis. Então, afinal, de onde surgiu essa história que todo mundo conhece? Porque o único lugar em que esses visitantes aparecem é no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. E o texto começa dizendo: de magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Eles estavam procurando o rei dos judeus que havia nascido. Segundo o relato, eles afirmam ter visto uma estrela surgir no céu, interpretando aquilo como o sinal do nascimento de um grande rei. Esse detalhe é interessante porque na antiguidade, observar o céu e interpretar sinais nos astros era algo comum entre estudiosos da época, especialmente em regiões como Babilônia e Pérsia, onde existiam tradições antigas de astronomia e astrologia, que na época era praticamente uma coisa só. Por isso, muitos historiadores acreditam que esses magos, os três reis magos, poderiam ser sábios ou sacerdotes ligados ao estudo das estrelas. Enfim, a palavra usada no texto grego é magoi. Esse termo não significava mágico no sentido moderno, né, que a gente tem hoje. Na antiguidade, ele era usado para descrever sábios, astrólogos ou estudiosos de tradições religiosas orientais. Autores gregos como Heródoto já utilizavam esse termo séculos antes para se referir a uma classe sacerdotal da antiga Pérsia. Ou seja, os visitantes descritos no Evangelho provavelmente eram vistos como homens eruditos ligados ao conhecimento do céu e das tradições antigas. Mas aí que surge a pergunta importante, né? Porque se o texto fala apenas em magos, de onde surgiu a ideia de que eram três reis magos? Enfim, a resposta provavelmente está nos presentes que eles trazem, porque o relato menciona três objetos: o ouro, o incenso e a mirra. Mas com o passar do tempo, muitos intérpretes cristãos passaram a associar cada presente a um visitante. Assim, a tradição acabou fixando o número 3, mas o próprio texto nunca afirma isso. Algumas tradições cristãs antigas, inclusive, chegaram a sugerir números diferentes. Há registros de comunidades que imaginavam 2, 4 ou até 12 visitantes. Outra transformação aconteceu ao longo dos séculos. No relato original, eles são apenas magos vindo do Oriente, mas mais tarde começaram a ser descritos como reis. Essa ideia provavelmente surgiu de interpretações simbólicas de textos que vêm lá do livro de Isaías e também dos Salmos, onde aparece a imagem de reis estrangeiros trazendo presentes ao Messias. Essas passagens foram associadas à visita dos magos. Então, com o tempo, a tradição cristã passou a representar os visitantes como os três reis de diferentes regiões do mundo conhecido. Foi nesse processo que surgiram também os nomes que hoje aparecem em muitas tradições, que é Gaspar, Melquior e Baltazar. Esses nomes não aparecem no relato bíblico. Eles começam a surgir em textos e tradições cristãs alguns séculos depois, especialmente por volta da Antiguidade Tardia. Com o tempo, esses nomes foram incorporados à arte cristã e às representações populares da história. Existe ainda outro ponto curioso no relato, porque nas representações tradicionais, os magos costumam aparecer no momento do nascimento de Jesus, ao lado da manjedoura, aquele lugarzinho improvisado. Mas no relato do Evangelho de Mateus, acontece algo diferente, porque o texto diz que quando eles encontram Jesus, ele já está em uma casa. E isso sugere que a visita pode ter acontecido algum tempo depois do nascimento. Algum tempo pode ser meses ou até anos. Ou seja, a imagem clássica do presépio mistura eventos que no texto original, provavelmente, aconteceram em momentos diferentes.
Ao longo dos séculos, a tradição cristã organizou essa história de forma mais simples: 3 visitantes, 3 presentes, 3 reis. Essa versão acabou se tornando a mais conhecida e passou a aparecer em pinturas, esculturas e histórias de Natal. Um exemplo famoso pode ser visto no mosaico antigo da Basílica de Santo Apolinário Novo, onde os 3 visitantes já aparecem representados com seus nomes. Essa obra é do século VI. Ou seja, poucos séculos depois do Evangelho já existia uma tradição consolidada sobre quem seriam esses personagens. Quando voltamos ao texto mais antigo da história, algumas certezas desaparecem. Não sabemos exatamente quantos eram, não sabemos exatamente quem eram. Sabemos apenas que alguns sábios vindo do Oriente acreditaram ter visto um sinal no céu e decidiram atravessar longas distâncias para encontrar uma criança. Talvez a tradição tenha simplificado essa história ao longo do tempo, mas quando olhamos para as fontes antigas, ela se torna ainda mais interessante, porque às vezes quanto mais investigamos uma história muito conhecida, mais mistério a gente encontra nela.